Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula número 2 do módulo de criatividade. A partir de agora, vamos tratar a segunda parte do nosso módulo, onde vamos abordar principalmente dois conceitos que são chave para o transcorrer do estudo da criatividade dentro do programa de inovação para o cooperativismo. Eu estou falando do pensamento lateral e também dos bloqueios ou dos principais bloqueios à criatividade que podem existir dentro de uma organização, no nosso caso, dentro da cooperativa. Então, a partir de agora, iniciamos a nossa segunda aula do curso de criatividade inserido no nosso contexto do programa de inovação para o cooperativismo. Lembram do processo criativo? Estudamos na aula 1, composto por 4 etapas. Etapa da preparação, da incubação, da iluminação e da verificação. Esse processo ele foi descrito em 1926, pasme, em 1926 esse processo já tinha sido descoberto por alguém, e esse alguém se chamava Graham Wallace. Então, Wallace é o autor que descreveu pela primeira vez esse processo criativo. Já vimos que esse processo ele vai se desencadeando e que a ideia não surge do nada. A ideia ela é um fruto, um resultado de muita preparação, de um tempo de incubação, o insight surge e aí a gente tem que validar se aquele insight faz sentido ou não. Muito bem, este tema foi trabalhado na aula anterior. Em seguida, eu apresento para vocês, dentro da aula prática, um vídeo que vai descrever um pouquinho mais e você vai estruturar um pensamento dessas 4 etapas à medida que o vídeo for transcorrendo. Então, veja isso na nossa aula presencial, online, né? Síncrona, onde trabalharemos também uma solidificação desses conceitos do processo criativo. Vamos falar agora do pensamento lateral. Esse conceito é um dos conceitos que eu mais acho interessante no estudo da criatividade, porque nos é apresentado algo que nunca ninguém nos falou. Não sei porquê, inclusive, mas poderiam ter nos falado já há muito tempo, sei lá, no colégio, na escola, no início da faculdade, mas o fato é que eu mesmo descobri isso já há alguns anos, é bem verdade, e venho trabalhando com os meus alunos com uma maneira bem incisiva e que tem tudo a ver com criatividade. Eu estou falando do conceito de pensamento lateral. Isso mesmo, pensamento lateral. Até em oposição ao pensamento linear, o pensamento vertical, que é o nosso padrão, é o nosso default e que a escola, tanto da vida, mas principalmente a escola formal, nos forjou, aonde a gente sempre tinha que achar ou indicar a resposta certa para um determinado problema, para um determinado desafio, para uma questão de prova, por exemplo, sempre tinha lá, né, assinale A, B, C ou D. E não tinha essa. Se você assinalasse errado, você não tinha cumprido a exigência do professor, da disciplina, a professora da disciplina. Esse pensamento foi desenvolvido ao longo da nossa vida toda, chamado de pensamento linear. E o Edouard de Bono, autor do livro O Pensamento Lateral, esse livro existe tanto em versão em inglês quanto versão em português, mas Edouard de Bono, nossa principal referência, ele cunha esse termo pela primeira vez. E o que é o pensamento lateral? É uma forma de pensar. A gente está falando aqui de mindset. Este mindset mesmo que entrou aí nas paradas de sucesso nos últimos anos. O livro Mindset, inclusive, foi o livro que notabilizou o termo mindset, mas o mindset criativo é algo que depende muito do pensamento lateral. O que é pensar lateralmente, professor? Em primeiro lugar, o pensamento lateral ele não tem certo ou errado. Ele é livre, ele é imaginativo, ele é sem censura. Ou seja, não tem A, B, C ou D. Pode ser o A, o B, o C e o D. Pode ser AB, pode ser DC, pode ser A, B, C e D. Então você tem diversas possibilidades. Na verdade, de acordo com o conceito do Edouard de Bono, infinitas soluções. Quando a gente pensa lateralmente e não verticalmente, até no visual, né? Vamos pensar assim, estou olhando um problema, estou olhando o mercado. Como que eu estou olhando?
assim ou eu estou olhando para todos os lados, para todas as possibilidades? Isso é o pensamento lateral. Ele te permite se movimentar para os lados também, e não só em direção a um objetivo. Não existe um único objetivo. Tanto é que o terceiro bullet aqui diz o seguinte: propicia múltiplas possibilidades e alternativas. E eu diria que é infinito. É como eu te perguntar qual a metade de 12, por exemplo. Você vai me responder que metade de 12 é 6. Sim, é 6. Matematicamente é 6. Mas eu posso dizer que metade de 12 é meia dúzia. Meia dúzia é diferente de eu dizer que é 6, né? Apesar de serem formas diferentes, mas tudo bem. Então, se tivesse alternativa A e B, as duas estavam corretas. Por que não? Eu posso dizer que metade de 12 é talvez raiz quadrada de 36, não é isso? Raiz quadrada de 36 também é 6, mas foi uma forma diferente de eu dar o resultado do metade de 12. Então, eu posso dizer que metade de 12 é do, e a outra metade é o Z, né? D-O-Z-E, é metade. Ninguém disse que é metade matemática. Então, múltiplas alternativas, se a gente for ver, infinitas. Se eu disser que 5 mais 1 é metade de 12, está errado? 5 mais 1? Não, professor. Então, 6 vezes 1 também? 6 vezes 1 também. E aí, se você começar a pensar sob essa lógica, é infinito. Você pode ter assim, uma infinidade de fato, né, de soluções para metade de 12. Agora, tirem o 12. Tirei, professor. Coloquem o teu problema. Coloquem o seu mercado. Coloquem o seu desafio. O seu desafio sob a perspectiva do pensamento lateral. Você vai ter muitos outros insights do que simplesmente procurar aquilo que todo mundo está procurando. Isso é inovação. Eu fazer diferente. Senão todo mundo vai procurar a mesma resposta. É lógico que dentro da saúde, dentro do crédito, dentro do agro, tem algumas iniciativas que todo mundo quer desenvolver naquele sentido. Agora, de que forma? Cada um vai fazer da sua forma. Desde que a gente aplique a este problema o pensamento lateral. Então, não se preocupe com o que é certo ou errado. Logicamente que no momento que você estiver na divergência. Então, o brainstorming é um momento de divergência. Então, ali não pode ter censura se aquilo é certo ou se é errado. Ah, mas isso não é possível, isso o cooperado não vai deixar. Não é para a gente fazer esse juízo de valor se o cooperado vai ou não deixar. Nesse momento, a gente quer esgotar as oportunidades. Então, considere ideias e opções irrelevantes. Normalmente, a gente não faz isso. Até quando a gente está numa reunião e a gente diz algo meio maluco, né, entre aspas, as pessoas nos olham censurando. Isso não pode existir dentro de um ambiente que é adequado a desenvolver pensamento divergente por meio do pensamento lateral. Então você não precisa estar certo em todas as etapas. De repente você fez de uma maneira diferente, mas lá no final do processo, a tua resposta é melhor, é superior, é mais inovadora. Então pensamento lateral, processo de divergência, criatividade e inovação tem tudo a ver. Está relacionado a mudanças de conceitos e de percepções. Por isso que é mindset. Isso é o pensamento lateral. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse conceito, o que eu inclusive indico, procure os livros do Eduardo de Bono. Tá? Ele tem um livro em português com o mesmo título, Pensamento Lateral, e também há a obra em inglês, facilmente você encontra aí nos sites de busca ou nos sites de livros digitais. O nosso conceito do momento e último conceito da aula de hoje se refere aos bloqueios à criatividade. Pessoal, não adianta também você, da noite para o dia, querer implantar a inovação na cooperativa. Não é assim que acontece. Eu diria até que primeiro eu preciso mapear quais são os bloqueios existentes. Antes até de eu empregar energia num programa de inovação, na cultura da inovação, na sensibilização, no investimento. Eu preciso primeiro mapear como está o meu cenário na cooperativa, na minha organização. Quais bloqueios eu tenho? Eu recomendo, inclusive nós vamos fazer na aula prática, que a gente desenvolva um mapa mental, colocando no centro os bloqueios à criatividade da minha cooperativa
como um círculo central, e abrirmos 5 perninhas ou 5 braços. Os bloqueios culturais, ambientais ou organizacionais, os bloqueios intelectuais ou de comunicação, os bloqueios emocionais e os bloqueios de percepção. Percebam que são 5 tipos ou categorias de bloqueios diferentes. Agora, quais desses bloqueios e de que forma isso ocorre na minha cooperativa? Eu preciso mapear. A gente vai fazer isso por meio de uma atividade prática. Mas vamos pegar o primeiro bloqueio, cultural. O que é um bloqueio cultural? São aqueles gerados por pressões da sociedade, da cultura ou do grupo que a gente pertence. Então, se eu estou num grupo onde tem uma cultura, né, de uma cidade grande, de uma cidade do interior, de uma cidade litorânea, de uma cidade do sul do país, de uma cidade do norte do país, tem uma cultura diferente. Se eu tenho cooperados menores, se eu tenho cooperados maiores, ou seja, um exemplo, respeitamos as nossas tradições. Quer dizer, isso bloqueia muito o desenvolvimento de coisas novas, porque você está muito preso a, não, isso o cooperado não vai querer, isso o conselho não vai aceitar. Então nós temos bloqueios que são culturais. Primeiro eu preciso saber quais são os bloqueios, e depois eu preciso entender como é que eu posso transpor cada um desses bloqueios. Então por isso que o mapa mental vai ajudá-los a mapear os tipos existentes, os bloqueios existentes, e em seguida, o que eu faço para desbloquear? Porque também só entender o bloqueio é parcialmente válido. Agora, como eu transponho aquele bloqueio? Então se há um respeito à tradição, para citar o exemplo da primeira linha, o meu desbloqueio vai ser sensibilizar a alta direção por meio de palestras motivacionais, ou por meio de programas de inovação, benchmarking, cases de sucesso, para que eles aos poucos comecem a mudar também o mindset da alta liderança, da alta direção, e assim sucessivamente. Quais ambientes organizacionais, melhor dizendo, quais bloqueios ambientais ou organizacionais nós temos? Nós temos muitas plantas, então cada região é diferente da outra. Uma tem uma instalação nova, a outra tem uma instalação antiga. Isso é ambiental, é organizacional. A minha equipe é muito espalhada e isso bloqueia a criatividade, porque algumas plantas têm isso mais facilmente desenvolvido, outras menos, porque estão mais distantes, porque não têm uma estrutura física talvez adequada. Intelectuais, aí diz respeito muito à capacidade de comunicação, de entendimento do grupo. A gente sabe que tem setores que são mais operacionais e que você não vai ter ali um treinamento tão focado no cognitivo, mas talvez mais focado no operacional. Então eu preciso entender o que bloqueia hoje e como desbloquear. Então, se eu sei, ao exemplo da nossa primeira aula, que 80% das ideias vem da linha de frente, eu preciso mapear, porque certamente da parte operacional vem muitas ideias. Mas se lá estiver bloqueado, essas ideias não vão chegar até mim. Então eu preciso mapear e ver como é que eu vou tratar cada um desses aspectos. Depois, os emocionais dizem respeito ou são resultantes do desconforto em manipular novas ideias. É emocional. Cara, eu não vou dar ideia porque nunca aceito. Eu não vou dar ideia porque vão achar ridículo. Eu não vou dar ideia porque meu chefe é chato. Então, quer dizer, também está ligado à parte emocional, porque alguém um dia no passado disse que não, você já começa também a se influenciar por isso. E por último, os bloqueios de percepção. Quer dizer, nem existe, é a tua percepção, é o teu modelo mental. Eu acho que eu não vou dar essa ideia, porque essa ideia é muito cara, a direção não vai aceitar. Mas é você que acha. Então, a tua percepção está bloqueando. O quanto a percepção dos colaboradores podem estar bloqueando a criatividade na cooperativa? Aí é uma questão que a gente vai ter que mapear. O agente de inovação vai tentar identificar o que está bloqueando hoje e vai desenvolver algum tipo de prática de gestão para transpor este bloqueio. Por que isso, professor? Porque se você não desbloquear primeiro, tudo que você fizer vai ser em vão. Eu já vi vários programas de várias cooperativas e empresas privadas, de empresas públicas, que fracassaram porque foram direto
implementar programas de ideias, sensibilização de cultura e inovação, captação de recursos, Open Innovation, sem antes mapear o que hoje pode estar bloqueando. Nós mesmos temos limitações individuais que nos bloqueiam, né? Porque a gente está inserido num contexto, num departamento, ou está dentro ali no momento do organograma da empresa, onde a gente não é muito ouvido, porque tem gerente, tem o diretor, tem o conselho, tem o comitê, tem o conselho de administração e assim por diante. Então, primeiro, mapeie os bloqueios. Categorize nessas 5 grandes áreas, culturais, ambientais, intelectuais, emocionais e de percepção. E depois, para cada um dos bloqueios, tente pensar pelo menos uma forma de desbloquear. E aí você vai traçar um plano de ação e vai colocar isso em prática. Não é difícil, é trabalhoso, mas esse seria o meu conselho e é o foco principal aqui da nossa aula número 2 e que nós vamos em sala, né, desenvolver um mapa mental que vai ser discutido entre as cooperativas, porque a gente vai identificar também que muito do que acontece lá em casa acontece na tua casa também. Eu brinco com isso, mas na verdade a gente tem muitos bloqueios que são comuns às cooperativas e a gente pode aprender, né, até praticando um dos princípios do cooperativismo, que é justamente essa intercooperação entre as cooperativas. Ok? Muito bem, esses são os bloqueios à criatividade e assim terminamos a nossa aula número 2. Conseguimos aqui analisar o pensamento lateral, que é aquela forma de enxergar um problema, de você buscar soluções, o mindset criativo, e depois estudamos também os bloqueios à criatividade e vamos exercitar isso nas aulas práticas. Muito obrigado pela sua atenção. Assista o vídeo quantas vezes quiser, quantas vezes for necessário e também acesse os nossos artigos e as nossas referências bibliográficas. Um grande abraço do professor Cícero.